Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Com grande prazer que, mais uma vez, mais uma quarta-feira, estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Nosso foco e objetivo é manutenção predial, correções de anomalias, erros construtivos, tudo aquilo que envolve a edificação, né? Nós temos hoje como convidados a engenheira civil e Segurança do Trabalho, Janine Silva. Temos o engenheiro Leonardo Botti, que também é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, e o engenheiro de produção, Gabriel Corona, também de segurança do trabalho, né? Então, são todos, trabalham todos na mesma área de segurança do trabalho, e o objetivo hoje é dar ao síndico, ao gestor de condomínio, todos aqueles que nos assistem, uma experiência importante, né? Informações bastante relevantes, porque segurança do trabalho se traduz em vida, né? Se traduz você ter segurança ao realizar o seu trabalho, você está dando ao seu funcionário, está dando àquele colaborador que está com você a certeza de que, como a gente diz sempre em obra, você vai vir para trabalhar e vai voltar para casa para os seus, né? Então, isso é fundamental, importante, que se tenha todo o conhecimento, atendimento às normas. Agradecendo também ao Sérgio Craveiro, que é o presidente da CONASE, Síndico Online, TV Síndico Online, que está nos bastidores nos subsidiando, nos controlando lá e nos propicia essa divulgação desse trabalho, que a cada semana a gente tem conseguido melhores resultados, né? Eu vou, de início, fazer uma pergunta, né? Na verdade, não seria até uma pergunta, seria uma menção, né? Nós, engenheiros civis, que não lidamos diretamente com a segurança do trabalho, tanto em obras de condomínio, né, quanto obras de forma geral e também manutenções, temos sempre duas situações bastante importantes, né? Eu, que me trabalho mais com laudos de inspeção predial, faço inspeções de condomínio, comumente, todo dia, a gente vê prédios sem o sistema de ancoragem, sem guarda-corpo no teto lá em cima da casa de máquina, com escada de marinheiro totalmente em desacordo com as normas, e isso são itens, no meu entender, fundamentais para essa segurança que a gente observa, né? Então, eu gostaria de ouvir o ponto de vista de cada um de vocês, começando com a Janine, para que a gente possa orientar corretamente ao síndico que tomem essas providências, que façam essas observações. Janine, fica à vontade para se apresentar, para fazer os seus comentários, e aí, na sequência, essa consideração. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Como o Maurício disse, eu sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, atuo na área. E é importante ressaltar a responsabilidade do síndico, né? Porque na contratação ele tem que observar se ele está contratando uma empresa realmente especializada, se a empresa conhece realmente as normas. Quanto ao sistema de ancoragem, o que o Maurício falou é muito importante ser observado. Não é simplesmente colocar lá um parafuso, uma argola, tem toda uma norma, tem que atender a NR, principalmente NR12, NR18, NR35. E sobre a escada marinheiro também, a importância da utilização dela nas manutenções, é importante que tenha também na parte ali da caixa d'água, para as manutenções de caixa d'água também. E é isso. Ok. Leonardo, eu acrescentaria um pedido a você. Como engenheiro mecânico, a gente tem condomínios
as questões mecânicas, né, envolvendo elevadores, sistemas de pressurização e tudo mais, né? Você é engenheiro da Samarco, lhe conheci lá na Samarco, tanto o Leonardo quanto a Janine são inspetores no CREA conosco, né, na inspetoria de Vila Velha, mas, fundamentalmente, hoje na Vale, você entende muito de segurança do trabalho, né? Mais na área industrial. Mas eu lhe pergunto, essas questões de manutenção, questões de segurança, quando envolve equipamentos mais focados na edificação, tais como elevadores e sistemas de pressurização, equipamentos e tudo mais. O que você pode nos ajudar, subsidiar os síndicos que nos ouvem sobre isso? Eu agradeço a pergunta, Ceuta, e primeiro meu boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite e espero por algo colaborar com os comentários que porventura eu vou fazer. Eu estava até comentando essa semana com um colega de trabalho sobre a questão da função síndico. E ele chegou para mim, né? Foi um bate-papo, né? Ele é também engenheiro e falou assim: olha, se o síndico soubesse a responsabilidade que ele tem, ele não gostaria de ser síndico. Se o síndico conhecesse cada ponto que ele corre o risco de ter um processo judicial contra ele, ele não gostaria de ser síndico. Mesmo o síndico, na maioria das vezes, ele pega e faz assim: você não vai pagar a taxa de condomínio. Então, e ninguém é obrigado a saber todas as leis, né? As pessoas têm que querer ser síndico. E aí o recado que eu posso dar, eu vou responder a pergunta, o recado que eu posso dar, porque eu moro num condomínio também, a pessoa tem que estar com disposição para se doar para o condomínio. Mas ele não pode se expor. E para a pessoa não se expor, ele tem que conhecer os riscos a que ele está inserido. E aí eu faço um link com a rotina minha dentro de uma usina de pelotização, que é grau de risco 4, e tenho, dentro da pelotização, a questão de segurança tem uma cultura. O nosso maior valor é a vida humana. A gente pode chegar em qualquer lugar para comprar, às vezes, um determinado item, você vai ver a diferença de preço, mas a vida humana, primeiro, não tem preço. Se tivesse, seria o mesmo preço. Então, o preço de uma vida humana de um familiar seu é o mesmo de uma pessoa que está passando na rua. Então, nós temos que prezar pela segurança de cada uma das pessoas, principalmente daquela pessoa lá atrás que construiu o prédio. Né? Me incomoda ao extremo quando eu olho pela minha janela e vejo edificações subindo e desrespeito por completo às normas de segurança. A questão de eu hoje trazer a minha família, eu tenho 2 filhos, esposa, e trago hoje para morar aqui num prédio, eu tenho que garantir e cobrar de quem tem que cobrar, exigir que sejam cumpridas normas de manutenção dos nossos elevadores, a questão de dimensional adequado das nossas redes de emergência, a questão das nossas unidades extintoras que têm que estar disponíveis e feita a manutenção. Eu não estou falando apenas de fingir que faz, é fazer a manutenção. Porque depois que o sinistro ocorre, é que a gente tenta corrigir. A gente fica um pouco, a gente lá nas reuniões dos inspetores, a gente leva os problemas dos eventos que acontecem no Espírito Santo, seu outro sabe disso, né? E o que a gente vê? Casas caindo, construções que não tinham fiscalização, e se algum problema ocorre, alguma falha aconteceu, ou em projeto, ou na construção, ou na mão de obra, ou na não regulamentação. Nós estamos numa briga aí de garantir uma regulamentação das inspeções prediais, né? E quando você mora num condomínio, nós estamos falando de segurança ao você adentrar o condomínio, né? Ao você pegar um elevador, a você às vezes usar uma escada, a você usar em prédios que tem uma academia, se está sendo feita a manutenção adequada naquela academia. Resumindo, é segurança 360 graus. E cabe ao síndico garantir essa segurança. Repito, eu preciso ser um síndico que eu sei tudo? Não. Se você não sabe, procura ajuda. Aonde? Numa empresa especializada, ou no CREA, ou numa inspetoria. Pesquise e se informe, porque eu te falo, quando você começar a descobrir quais são as suas responsabilidades de fato de um síndico com S maiúsculo, talvez você fale, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para ser o síndico do meu prédio, porque eu estou aqui também para defender vidas. Eu não sei se eu te respondi, Ceuto, mas Ok. eu começo a minha fala dessa forma. Obrigado.
A gente vai seguindo. Veja, eu repito todos os quartas-feiras aqui, né? E praticamente todas as outras noites da semana, porque eu faço a GE praticamente todos os dias da semana, exceto na quarta-feira, para apresentação de laudos, né? E eu repito exatamente isso para os síndicos. Antes, eu brincava, né? Obviamente, de uma forma mais suave, dizendo para os síndicos que eles têm que ter muita vontade, é uma profissão de alto risco, né? E a partir de ontem, fazendo uma GE, eu mudei o foco, eu passei a dizer para a síndica que ela tem que ser a pessoa mais bem remunerada do mundo, porque está assumindo uma responsabilidade enorme no CPF dela, ela responde no CPF. Ela recentemente também tivemos lá em São Paulo com o Sérgio do quarto CONASE e uma palestra uma conversa posterior com o Dr. Wander Andrade. Ele está sempre também fazendo programas e palestras aqui no Síndico Online. Ele é tido como o maior criminalista na área de condomínios do país, né? E aí ele também me alertou para o seguinte fato. Antes a gente dizia para o síndico, nós vamos fazer o laudo, nós vamos apresentá-lo em um AGE, em os condôminos aceitando aportar recursos para a correção dos erros construtivos, né, obrigação das incorporadoras ou manutenções, ok. Se não aportar o recurso, entendo que o síndico não teria muito o que fazer, né? Mas ele, apresentando o argumento do Código Penal, se não me engano, o artigo 13, afirmou categoricamente que o síndico não tem essa opção. Se ele negligenciar pela manutenção, independente de ter condições financeiras ou não, do condomínio lhe dar condições financeiras ou não, a responsabilidade vai continuar sendo dele, né? Então, é exatamente isso, não tem muito para onde correr. Ou você é síndico, tome as providências, se assessore com profissionais qualificados para lhe dar respaldo naquilo que é necessário, ou o ideal é que você não seja, porque é o seu patrimônio, né? A gente usa sempre o exemplo lá do Grand Park, onde nós tivemos a queda de parte da estrutura e houve uma morte, né? O síndico está processado criminalmente, junto com outros 4 engenheiros, mas ele está respondendo um processo criminal no CPF dele, né? Ele tem que tirar o dinheiro do bolso para pagar. Se for condenado, teoricamente, ele vai ter que vender o patrimônio dele para poder pagar aquele dano que foi causado. Portanto, é exatamente isso que a Janine falou, o Leonardo falou. Senhores síndicos, muita atenção em tudo que se refere às questões de manutenção predial, das correções dos erros construtivos, as normas. Leonardo fez a menção aí na lei que houveram alterações em Vitória, mas a gente também tem insistido aqui. A lei do consumidor determina que todo produto fabricado nesse país precisa atender às normas. Portanto, as normas são claras. Nós precisamos, obrigatoriamente, ter o laudo de inspeção predial, independente de uma lei específica para isso ou não, a norma determina, então nós precisamos, todo condomínio precisa ter o seu laudo de inspeção predial dentro de uma periodicidade que está lá definida. Bom, mas falei demais, vamos ouvir agora o Gabriel. O Gabriel Corona é engenheiro de produção, também engenheiro de segurança do trabalho, da empresa... Fugiu o nome. Procede. Correto, Gabriel? Isso, correto. Trabalha exatamente com todas essas questões de segurança do trabalho, programas. Aí a gente gostaria de te ouvir e fica à disposição também para fazer os seus agradecimentos e considerações iniciais. Ok, muito obrigado, né? Primeiramente, agradecer, para mim é uma honra poder estar participando, né, de um debate desse, de um bate-papo, né, que é tão importante. Então, já fica o meu agradecimento, Maurício, e ao Sérgio também, né? E, enfim, me chamo Gabriel, sou engenheiro de produção e de segurança do trabalho.
atualmente trabalho na Proced e nós trabalhamos justamente com a parte de consultoria, né? O Leonardo Rezende bem mencionou que o síndico não precisa, né, ser entendedor de todas as normas, né, de saber toda a regulamentação, mas ele também não pode se esconder com a justificativa de que não tem o conhecimento, enfim. É buscar realmente uma consultoria para tá auxiliando em todas as questões, né? O condomínio, assim, é como qualquer outro empreendimento, né? Tem o seu CNPJ e ele responde ali como uma empresa, né? Tem sua atividade econômica, tem o seu CNAE representado, tem seu grau de risco. E dentro desse condomínio são executadas, né, muitas atividades, muitas manutenções, e a gente tem aí várias NRs, né, que a gente pode mencionar que um síndico precisa dar atenção, né? A NR18, que vai justamente mencionar ali a questões de segurança do trabalho no âmbito de construção civil. Então, aí vai englobar qualquer tipo de manutenção predial, né? Assim como a NR35, todo todo trabalho que for ser realizado acima de 2 metros e vai ser considerado trabalho em altura, e aí vai requisitar todas as exigências, né? Então, o síndico precisa ter essa atenção ao estar contratando um terceirizado. Não é porque ele vai terceirizar a atividade que ele vai ficar isento, né, dessa responsabilidade. Às vezes é uma ilusão achar que eu vou ter menos dor de cabeça, eu vou terceirizar uma atividade de manutenção, ou uma pintura na fachada. Ele ainda, né, como a atividade é executada dentro do ambiente ali, que ele é responsável legal pelo condomínio, ele também é responsável justamente por exigir que essa empresa terceirizada cumpra com todas as normas, né, de segurança. Então, é verificar se é uma... Vamos lá, Leonardo. Só completando a sua linha de raciocínio, que é perfeita, tem um detalhe. Pegando um link com o que o seu outro comentou, né, o Maurício, questão de ele não foi liberada a verba. Primeiro comentário que eu faço, tentando colaborar com você, é falar que desconhece a lei não autoriza que você desobedeça a lei. Então, dizer que você não sabia que era proibido fazer não te dá autorização de fazê-lo. Primeira coisa. O segundo ponto é cuidado, um alerta ao síndico, cuidado que não existe qualidade custa dinheiro. Então, quando você faz uma exigência e você escreve um escopo bem definido do que você quer fazer e quais são as normas que você é obrigado a exigir do seu contratado, você vai pagar por isso. Aí você vai apresentar, por exemplo, 3 orçamentos numa assembleia, por exemplo. Não, vamos pegar o mais barato. A primeira pergunta que se faz é: o escopo foi atendido? E aí antecede a ação de você fazer um escopo bem definido. E aí você vai dizer: não, eu estou desclassificando essa empresa, a assembleia, por exemplo, né, nós estamos falando para os síndicos, porque ele não atendeu. Essa empresa tem um histórico, tem processos judiciais, então prestem atenção nisso, porque às vezes o barato sai caro. Você contratar uma empresa que vai te dar dor de cabeça, a pergunta que eu faço para mim, né, eu deixaria meu filho nessa situação? Eu deixaria um familiar meu subir num balancim sem um cinto adequado? Eu deixaria uma exposição de um empregado numa situação de risco? Eu deixaria o meu filho? Se sua resposta for não, aquela situação está errada. Sim. Porque eu acredito que ninguém vai colocar a vida antes de dinheiro, botar dinheiro antes da vida, perdão. A gente tem que sempre valorizar, porque não tem preço. Um acidente que ocorre, uma fatalidade que ocorre num condomínio é de responsabilidade do síndico. Não vou ficar... a gente é bom repetir, né, que dose homeopática às vezes vai internalizar nas pessoas, mas tem um lado humano de você estar prejudicando aquele empregado que está ali, se machucou, perdeu um dedo, perdeu um braço, faleceu, e você vai carregar isso para você o resto da sua vida. Você mudou a vida de uma pessoa porque talvez você optou por um orçamento mais barato. Você não exigiu que o terceirizado ou a contratada cumprisse o que é o correto. Quando se fala em segurança, não tem mais certo ou menos certo. É o certo ou errado. E para isso, o síndico tem fundamental papel para conscientizar os condôminos que escolheram essa pessoa como representante legal, e ele tem por obrigação, em todos os âmbitos, garantir o cumprimento da lei.
É isso que eu queria só completar, Gabriel. Você me desculpa se eu te interrompi, Nada, mas excelente, eu Leonardo. pegar essa pega sua. Não, excelente. Leonardo e Gabriel, só ressaltando aqui duas situações importantíssimas, né? Que precisa ser ressaltado. Vamos lá. A primeira, o síndico precisa saber que a contratação irregular ou a contratação de uma empresa sem condições técnicas para executar aquele serviço e também empresas que não fazem o correto recolhimento dos encargos, que não atendem à legislação, necessariamente vai voltar sobre ele. A responsabilidade é do condomínio, né? Funcionário foi contratado, carteira não foi assinada, entrou na justiça, inevitavelmente pode ter certeza que ele está acionando a empresa e também o condomínio, né? E o condomínio vai acabar pagando 2 vezes por isso, né? E para os síndicos é importantíssimo, só complementando o raciocínio do Leonardo, perfeito a colocação do escopo, né? Não adianta você sair pedindo orçamento para fazer uma obra se você não define como ela precisa ser feita, se você não tem uma recomendação técnica de um profissional qualificado que determina como ela precisa ser feita, né? E, além do mais, na hora da comparação do preço, é verificar se a empresa que vai lhe prestar o serviço tem um registro, principalmente do CREA, né? Por quê? Porque, na grande maioria, na quase totalidade, são empresas prestadoras de serviço de engenharia e todas elas, obrigatoriamente, têm que ter o registro no CREA. Não tendo registro no CREA, ou às vezes tem até o registro, mas é apenas o engenheiro que assina e não dá um assessoramento, você está contratando um serviço que não tem qualidade. E muitas das vezes vai pagar caro para não ter aquele trabalho feito na forma como deve ser feito, né? Desculpa, Gabriel, pode concluir. E é nessa linha mesmo, né, como o Leonardo falou, que na hora de você selecionar, né, de enviar isso para a Assembleia, porque não tem jeito, o condomínio, na hora de definir, né, as ações, tudo se passa pela Assembleia. E, com certeza, uma empresa que tem lá tudo certinho, né, em relação a um terceiro, né, uma empreiteira, que cumpre com todas as exigências, né, de segurança do trabalho, com certeza ela tem, assim, né, tem tudo a indicar que ela vai ter um preço mais elevado do que as outras, né? Isso não é, claro que não é uma coisa certa, mas a tendência é que seja, né, a empresa que tem um custo com a segurança do trabalho interna, na hora que ela vai lançar um orçamento, ela pondera tudo isso, e pode ser que esse valor dela, para pegar alguma empreitada, acabe ficando superior. Mas é isso daí, analisar se todas as concorrentes, né, todo mundo que está disputando aquele orçamento ali, todo mundo vai prestar e todo mundo tem a mesma relevância para a parte de segurança, né? Então é isso, é analisar se todas estão oferecendo o mesmo serviço, para você estar comparando as coisas iguais, né? Você não está comparando empresas que não têm o seu devido registro, que não têm a sua importância tanto para questões fiscais, questões de segurança, com uma outra que está aí no mercado e que não cumpre com o mínimo, né, que deveria cumprir. Ok. Janine, só um esclarecimento que eu gostaria de deixar claro aqui para todos, porque esse é o 30º programa que a gente faz e, inevitavelmente, em todos eles nós falamos de inspeção predial, manutenção predial, plano de manutenção, e a gente se refere sempre somente às normas brasileiras, né? A BNT, através das normas brasileiras. Mas, nesse caso específico de segurança do trabalho, nós temos que ter atenção especial também às normas do Ministério do Trabalho, né? Aquelas chamadas NTs, né? Faz essa distinção para nós, por favor. Eu posso dar espaço para o Gabriel fazer essa distinção? Pois não. Já que ele trabalha com... Sim. Na área. Okay. Na verdade, as normas justamente do Ministério do Trabalho, né, as normas regulamentadoras, né, precisam e devem ser levadas em consideração. Foi as normas que eu mencionei no início, né? Dentro de um ambiente de um condomínio, a gente vai ter ali tarefas com eletricidade,
Então, a gente tem uma norma regulamentadora específica para a atividade de eletricidade, NR10. Então, assim, para trabalhos em altura, tem a NR35, então tem que seguir. A empresa responsável, né, precisa apresentar, né, que todos aqueles colaboradores que vão realizar a tarefa, eles estão aptos, então, assim, já passa por um processo desde inicial de admissão desses colaboradores. Né? Para uma pessoa, um trabalhador realizar um trabalho em altura, ele precisa fazer o seu exame que comprove que ele tem ali a capacidade, de que ele está com equilíbrio em dia, né? Passar pela clínica e fazer todos os seus exames para garantir que ele está apto. Gabriel. Né? Mas, Gabriel, só uma Só- dúvida. Comparando as NRs, Ministério do Trabalho e a BNT, elas seguem exatamente na mesma linha ou costuma haver divergência Isso. entre... Na verdade, assim, a BNT são as normas técnicas, né? Vai indicar ali como que aquele trabalho tem que ser realizado com suas devidas dimensões e etc. As NRs, elas tratam mais sobre a questão de segurança. Ela não apresenta tantas coisas técnicas como a BNT. Por exemplo, a NR35, ela fala, assim, algumas coisas sobre dimensão, mas ela sempre fala assim, a NR, né, que, assim, por exemplo, o corrimão ele deve ser construído de uma forma a sustentar, né, as cargas. A NR fala isso, e a BNT vai trazer como que eu vou realizar esses cálculos. Tá? Então, assim, uma complementa a outra. Trazendo para a questão da ancoragem, nós temos a exigência do laudo, né, feito inicialmente, comprovando que ela foi submetida ao teste e tem uma periodicidade desses laudos, correto? É a NR que define ou a BNT? A BNT. A BNT vai definir que esses testes tenham que ser realizados periodicamente. Periodicamente, né? Isso. Então, ok. Então, senhores síndicos, é importante ressaltar aí essa situação onde você não só atende às normas do Ministério do Trabalho, mas também você tem que correlacioná-las com as normas da BNT, né? E, obviamente, como Maurício. vocês... Pois não. Só te interrompendo rapidinho. A gente tá focando, assim, em contratadas, mas lembrando que o síndico também tem que se preocupar com as normas regulamentadoras em relação aos funcionários do condomínio também, né? Porteiro, zelador, a faxineira. Todos eles precisam ter API, seus se SASs, preocupar com a ergonomia. Todos eles precisam ter os seus treinamentos, né? Porque se não tiver, acabam descumprindo a legislação e depois o passivo chega, não tenha dúvida, né? Certo. Maurício, bom, mas Maurício, só um detalhe também, uma dica também para o síndico, né? Vamos ficar atento a problemas recorrentes, problemas que têm a mesma causa. Principalmente aquilo que a gente está enxergando, né? Aquilo que a gente passa e os olhos estão vendo, não preocupa tanto. Mas aquilo que a gente não vê, e eu estou me referindo à tubulação de água, tubulação de gás, esgoto, principalmente gás. Apesar que o gás ele já é identificado pelo odor, pelo cheiro dele, né? Agora você começa a ter muito problema com vazamento dentro de uma edificação, por exemplo, que nós estamos falando de síndico, fica como uma dica que é até mesmo de investigar, não achar que resolver um problema que aconteceu pode ser a ponta de um iceberg. Então fiquem atentos a quando você tiver um problema, por exemplo, em um andar, e na maioria das vezes acontece em andares menores devido à pressão da água, você começar a questionar, será que a qualidade do material cumpriu, eu estou fazendo um link com a resposta do Gabriel, cumpriu o que era de projeto, que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros, ou foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e depois, de uma vez colocado, comprou-se um material de menor qualidade ou que não seguia as normas regulamentadoras, ou até mesmo a BNT, que vai reger com mais profundidade qual o tipo de material para aquele tipo de aplicação. Que a NR é mais uma relação entre empregado e empregador, na maioria das vezes. A BNT ela vai mais fundo na parte técnica. Então, fica uma dica, né?
E fiquem atentos a esses problemas que estão escondidos atrás das paredes e busquem ajuda. CREA, aí eu acabei esquecendo um corpo de bombeiros que é o corpo de bombeiros ele está aí para isso também, é um órgão público, que como um órgão público ele é comparado a um ministério público, ele é comparado com o atendimento ao SUS, e tem toda uma estrutura que você pode chegar lá e solicitar ajuda. Eu preciso de ajuda para avaliar um problema aqui. Ao apoio técnico, que muitas vezes o síndico não tem, repito, obrigação, o Gabriel até ratificou a minha fala, busque ajuda. Não, na dúvida, não ultrapasse, como diz a legislação de trânsito aí. Tá bom? Perfeito. 2 comentários rápidos também, mencionando aquilo que o Botti falou. A gente repete constantemente aqui a questão do sistema de gás, né? O sistema de gás, na grande maioria das inspeções que a gente faz, a gente verifica que eles não possuem a ventilação correta, especificada por norma nas caixas dos medidores, né? Esse é um item que eu tive a infelicidade de ver comprovado que, depois de atestado em 2 laudos que eu fiz, houveram exclusões, né? Então, em que pese a gente sempre recomenda que o condomínio notifique a incorporadora para a correção dos erros construtivos, isto é, anomalias, né? A gente explica isso sempre aqui. No caso da ventilação do gás, eu já nunca mais, a partir de então, determinei isso, mencionei a possibilidade de aguardar. Eu sempre informo, providencie de imediato a ventilação, independente de quem vai pagar, porque exatamente vidas. Eu já vi explodir 2 vezes nessa situação. Então, infelizmente, isso não é aquilo que deve ser feito. E um outro detalhe importante, Leonardo, que você mencionou, a gente constantemente recebe resposta das incorporadoras, né? O prédio tem o alvará do Corpo de Bombeiros, portanto, ele está seguindo toda a legislação. Infelizmente, isso não é verdade, né? A gente está cansado, é constante, é diário isso. Entrar num prédio, o prédio tem às vezes não tem, né? Aí é pior ainda, né? A gente tem casos aí de prédios que nós fizemos inspeção no centro da cidade, voltando ao gás, um prédio de 18 pavimentos no centro de Vitória, que a instalação de gás não existe, que o gás que é usado ainda, o bujão de gás, né? Para os apartamentos. Isto hoje, pela legislação, nenhuma residência unifamiliar com 2 pavimentos pode ter gás em botijão, né? Você imagina um prédio com 18 pavimentos, 64 apartamentos, salvo engano, e todos eles com botijão de gás. É literalmente uma bomba relógio gigante lá à disposição, né? Mas, senhores síndicos, atentem para isso quando receber das incorporadoras ou de um profissional qualquer, né? Porque muitas das vezes eu tive a prova disso agora recente numa perícia que nós fizemos, e a perita respondeu exatamente isso. O prédio tem alvará do Corpo de Bombeiros, portanto, isso determina que ele está atendendo a norma. Infelizmente, não é verdade. A gente sabe que os profissionais do Corpo de Bombeiros eles não têm um tempo adequado para a inspeção, que essa inspeção, por vezes, ela pode ser falha em várias situações, e, obrigatoriamente, o laudo de inspeção predial é aquele que vai dar a certeza de que, obviamente, feito por um profissional qualificado, é ele que vai dar uma qualidade, a certificação de que aquilo está em acordo, né? Mas uma coisa, eu queria só fazer uma parte, se me permite. Pesquisas mostram a seriedade e a idoneidade da função bombeiro, do corpo de bombeiro. Então, assim, eu não creio e não vou acreditar que existe uma falha nas inspeções do Corpo Bombeiro. É mais fácil acontecer, após a emissão do alvará, mudanças. Não digo esse exemplo que você deu do botijão, que não tem como falar que não existe lá uma tubulação de gás encanado, né? Mas algumas vezes acontece, e quando eu estava na área de segurança do trabalho, você ter a migração, depois do alvará emitido, essa migração das estruturas de combate a incêndio
ele era móvel, né? Falou, tira desse prédio, coloca naquele para a gente poder estar conseguindo o alvará. Infelizmente isso acontece e cabe ao síndico achar que não está... Aquilo ali não é problema meu, é problema seu sim, porque vai estourar no seu colo. É problema seu. E é problema seu, e aí eu falo para você, se me permita, eu não sou síndico do meu prédio, mas é problema meu também, condômino. Então o condômino ele tem que se importar, da mesma forma que essa perita comentou, o Corpo de Bombeiros emitiu o laudo, então está sob controle, desculpa, emitiu o alvará, está sob controle, falar assim, não, quem cuida disso é o síndico. Negativo. Toda a segurança de um condomínio é responsabilidade de todo mundo. De forma criminal, seria do síndico, se acontecer alguma fatalidade. Mas todo mundo tem que participar, o problema é de todo mundo. Então não é problema só do síndico ou do subsíndico, porque aquele ali foi feita uma eleição. Ninguém falou, vou crescer e minha profissão vai ser síndico. Não. Então as pessoas têm que estarem envolvidas e comprometidas e abraçarem a causa. E ajudar o síndico, que coitado, é um cara só, é um passarinho só, não foi verão não, uma andorinha só não foi verão não, pô. Sem dúvida. Aproveitando... A respeito... pode falar. Deixa o Gabriel... Foi não, Gabriel? Isso. Aproveitando, né, que o Leonardo levantou essa bola sobre a participação, né, também dos moradores, é importante lembrar que isso acho que não é tão... Eu confesso que nunca vi, mas é possível de ter uma CIPA em um condomínio. Né? Assim como todas as empresas, quando não atinge o número mínimo, né, de funcionários para se fazer uma eleição de CIPA, pode ser feito uma CIPA por designação. Então, pelo QNAI de um condomínio, deveria ser realizada uma eleição, igual acontece em algumas empresas, se o condomínio tiver mais do que 80 funcionários. É uma situação, né, só se for um grande condomínio para ter mais do que 80. Mas o fato dele não atingir esse mínimo não impede dele criar uma CIPA, uma comissão interna, né, de prevenção de acidentes, que esse cipeiro ele seja designado. E aí é mais uma pessoa, né, que pode ser ali designada pelo síndico para estar tendo esse olhar mais especial, né, para a segurança do trabalho. Então, é um ponto que eu nunca vi, né, nesse meu tempo com consultoria, um condomínio realizar uma CIPA, mas é um ponto que os síndicos podem começar a pensar e estudar mais sobre o caso. É verdade. Eu vou dar um exemplo, obviamente, extremo, né? Mas são sempre exemplos, né? Eu tive em São Paulo agora há pouco tempo, nós temos um app, um aplicativo de manutenção predial, e nós estamos trabalhando ele em todo o país, com o Sérgio Craveiro nos apoiando. Nós tivemos lá no Copan, que é o maior, é o considerado o maior prédio do mundo, projeto do Oscar Niemeyer, né? São... os números agora me falham, mas quase 1.000 apartamentos, e toda a manutenção do prédio ela é feita por profissionais do próprio prédio. O condomínio não permite que um funcionário terceirizado entre no prédio para fazer qualquer manutenção que seja necessária, né? E eu fiquei realmente espantado com a estrutura de manutenção que foi criada lá, né? Obviamente, nós estamos melhorando, né, a questão com o aplicativo, e eu acho que é um exemplo claro disso, né? Acredito que eles não têm uma CIPA. E aí acrescentaria um outro detalhe importante que a gente tem visto permanentemente aí, depois eu volto no assunto lá com o Leonardo, mas a CIPA ela poderia ser feita de uma forma consensual, vamos colocar assim, né? Com uma brigada de incêndio, né? Por quê? Porque essa brigada também é importante, né? Há pouco tempo atrás, não sei precisar quanto tempo mais, um prédio começou a pegar fogo ali próximo ao meu escritório, na Praia da Costa, e eu vi que era início ainda foi um closet de uma cobertura que estava pegando fogo, e eu subi, entrei no prédio para tentar explicar para a pessoa que ela estava tentando abrir as janelas e a fechamento de varanda, e isso ia comprometer ainda mais, porque ia aumentar o oxigênio lá dentro e o risco era maior. Eu tentei gritar, ela não me ouviu, e eu subi no prédio
prédio às pressas para tentar evitar esse dano. O bombeiro não tinha chegado ainda, né? Pude constatar que as instalações, nenhuma delas funcionavam. Foi um prédio feito em condomínio fechado e foi ocupado sem ainda alvará e tudo mais, as instalações estavam todas precárias. Fui tentando achar alarme, não tinha alarme em lugar nenhum, né, que eu pudesse acionar e chamar a atenção. Subi até o pavimento e, obviamente, com a experiência que tenho, consegui dar o primeiro combate. Só para vocês terem uma ideia, o hidrante desse pavimento não tinha mangueira. Eu tive que descer no pavimento de baixo para pegar a mangueira de cima, do pavimento de baixo, para levar para fazer o primeiro combate lá em cima. Mas seria importantíssimo essa questão de se... até mesmo depois com aqueles que são responsáveis, né, por essa legislação. Nós temos lá o Leonardo e a Janine sabe algumas propostas de parceria com o Ministério do Trabalho, lá com o CREA, onde a gente tem planejado fazer essas sugestões, né? Talvez uma parceria com o Ministério do Trabalho, o setor de fiscalização, no sentido de elaborar uma minuta de um termo onde você possa ter parte de CIPA, parte de brigada, envolvendo aqueles profissionais. E aí, acrescento mais, o nosso aplicativo traz uma possibilidade de que aqueles condomínios do entorno também se falem, né? Então, houve um sinistro, houve um incêndio em um apartamento, quem está no comando daquele aplicativo, né, o síndico, ele pode chamar todos aqueles que estão nos prédios vizinhos para esse apoio, obviamente, se for devidamente treinado, né? Eu não estou recomendando que ninguém faça o que eu fiz, mas eu entendo que estava treinado para fazer o que fiz e, por isso, não estava colocando em risco a minha vida e nem a dos outros, né? Maurício, ainda sobre esse assunto de combate a incêndio, nós recebemos um comentário. Eu gostaria de ler e fazer um comentário em cima. Pode ser? Por favor, eu estava falando, eu não consegui ler. Se você puder me dar esse apoio. Hélio Manuel comentou: boa noite, seria interessante ter nos condomínios um treinamento ou uma aula para os moradores em relação ao manuseio de extintores, por exemplo. Existe algo parecido sendo feito em algum lugar? Aí entra mais uma vez a responsabilidade do síndico na contratação, porque é realmente interessante a contratação de uma empresa ou de um profissional para dar esse treinamento, porque de nada adianta ter o extintor, ele está em dia e a pessoa não saber manuseá-lo. Às vezes pode piorar a situação. Sem dúvida. Mais ou menos nessa linha que nós já estávamos falando, não é isso, Leonardo? Completando, né, o que a Janine, o comentário dela, os funcionários do condomínio, tudo, se a gente não escreve, os funcionários podem mudar. Então, se você vai treinar, por exemplo, 2, 3, 4 pessoas que estão trabalhando no condomínio, que trabalham às vezes em portaria 24 horas, se essas pessoas mudam, vêm às vezes por causa de férias, teve o Covid aí, né? O Gabriel Corona aí, né? Fazendo uma analogia, né, Gabriel? Só pode se contrair um pouco. A gente tem que escrever. Então, uma sugestão que eu dou ao síndico é que as orientações aos empregados, aos funcionários do condomínio, elas sejam por escrita, para permitir que elas sejam revisadas, permitir que elas sejam treinadas, coisas simples. Por exemplo, olha, se pegar um fogo, atuar o alarme de incêndio no seu condomínio, se você está lá 3 horas da manhã, atuou o alarme de incêndio, o que o porteiro faz? Quem que ele deve acionar? O que ele deve fazer? Porque na hora não consegue se pensar, mas se a pessoa tiver treinada e tiver um roteiro, uma lista que ele possa seguir, pode ter certeza, a coisa vai funcionar de maneira melhor. Então, você ter procedimentos, eu não estou falando de 3, 4, 5, 10 páginas, não, são 10 linhas, 5 linhas, só para sair daquela confusão, é uma boa prática você escrever, treinar as pessoas e estar revisando aquilo ali, porque as pessoas, o ser humano, ele erra, então a gente tem que reduzir essa possibilidade do erro. Como a gente faz isso? Várias maneiras. Uma delas é a gente escrevendo, buscando as melhores práticas. Eu falo isso porque aconteceu no meu condomínio uma vez, foi de madrugada, tocou alarme de incêndio, era de verdade, estava pegando fogo numa unidade aqui, por causa de vazamento de gás. Desculpa, aquecimento de água.
né? Pegou fogo, foi um caos isso aqui. Aí você imagina, ninguém pegando elevador, um prédio de 17 andares, aí você pega às vezes uma senhora que teve que descer as escadas carregada, né? E foi uma bateção de cabeça danada. Eu, infelizmente, no dia eu não estava aqui, minha esposa estava sozinha com meus filhos, e eu estava em viagem, só que ela me contou, foi uma loucura, por falta, muitas vezes, de orientação. Então, eu faço um link também, a gente precisa ter incorporado na nossa rotina da gestão do condomínio, eu estou falando agora de gestão, simulações. O condomínio ele tem que ser obrigado, o síndico tem que puxar isso, agarrar com a mão forte, falar o seguinte, nós vamos fazer uma simulação de uma evacuação 2 vezes por mês, uma vez a cada 2 meses, ou a cada 3, mas faça, para as pessoas estarem preparadas numa situação de emergência. O que eu faço? Um outro comentário que eu vou fazer, quando a gente fala muito em segurança patrimonial, predial, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é guarda, botar gente armada. Não, segurança predial é também você ficar atento aos problemas da sua edificação, aos problemas de projeto, aos problemas de manutenção. E para isso, a gente precisa de pessoas preparadas. Então, se você, síndico, não se sente preparado para exercer a função, estou falando para você entregar o cargo, não. Busque ajuda profissional adequada para exercer com excelência aquela função que você escolheu fazer naquele prédio. Ninguém te obrigou a ser síndico. Foi voluntário. Então, busque fazer da melhor maneira possível. E você não está sozinho. Tem no mercado pessoas competentes para poder te ajudar. Tá ok? Fica uma dica também para isso aí. Só, então, ressaltando também, mais uma vez, a gente repete isso aqui sempre, né? O Sérgio Craveiro, lá, através do Síndico Online, Cronase, o objetivo dele é exatamente esse, treinamento dos síndicos, né? É aquele síndico, formar aquele síndico profissional, né? Existe sempre uma polêmica grande, porque o síndico é morador, é melhor do que o síndico que não é morador. Eu acho que não existe essa polêmica aí, ela está incorreta, né? O síndico bom é aquele síndico que ele está capacitado a atuar na área dele, né? Se ele é morador, se ele não é, eu acho que não faz diferença nenhuma, né? Gabriel, vocês na parte de treinamento, né? Vocês fazem esse treinamento ou só mesmo aqueles que a norma apresenta? Não, sim, a gente faz sim os treinamentos, inclusive para complementar, né? Bateu certinho os assuntos aqui. Sobre o Hélio comentou perguntando se existe algo parecido sendo feito. Existe, né? No mercado existe. O problema é justamente essa busca, né? A busca dos síndicos, das administradoras para esse serviço. Existe um documento chamado PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência. Ele, além de abordar ali as questões de incêndio, ele aborda todas as situações de emergência. Então, assim, a gente sabe que um condomínio, a gente tem ali que ter um procedimento para agir em caso de um elevador que ficou em pane, em caso de um cheiro de gás, em caso de cano estourado, enfim, em caso de briga, até briga, enfim, são várias situações que a gente precisa ter esses procedimentos para saber como agir. Então, esse PAI, quando é um documento elaborado, né, pelas empresas de consultoria, e a gente faz, e nesse PAI vai abordar todas as situações de emergência, como que tem que agir, quais são os telefones que tem que entrar em contato em caso de emergência. Nesse documento já vai ponderar ali quais são os locais de atendimento, né? Então vai pontuar ali o endereço dos hospitais mais próximos, do corpo de bombeiro, né? Do batalhão, enfim. Então existe sim no mercado, talvez não é de conhecimento dos síndicos, mas como a gente já falou desde o início, é aquela busca, né, pelas informações, porque existe sim. E no final desse PAI, é bom falar que justamente existe as simulações. Então, é feito todo o documento apresentando as situações de risco e é feito um treinamento prático, uma simulação onde a gente dispara o alarme, onde a gente simula ali, coloca fogo, né, em um container para as pessoas justamente ter aquele contato com o extintor, treinar como que ele se aproxima do fogo, como que ele vai combater
o melhor local dele posicionar a mangueira do extintor. Então, assim, existe sim muita coisa disponível no mercado, é só realmente buscar essas informações. E a gente faz esses treinamentos práticos também. Ok. Eu faria até uma sugestão aos síndicos que eles fizessem uma pesquisa aí entre os seus condôminos, né? Nós temos 2 placas que são, em 100% dos casos, elas existem, né? A primeira é no padrão de energia, onde está escrito lá que aquele padrão que alimenta determinado sistema, pressurização, entre outros, né, não deve ser desligado. Isso está lá, uma placa bem visível, né? Em caso de incêndio, não desligue essa parte da energia. E a segunda é em elevadores, né? Por norma da prefeitura, todo elevador tem a informação também de que, em caso de incêndio, não deva ser acessado. Eu sugiro que os síndicos, até para entender o tamanho do conhecimento que os seus condôminos têm, fizesse uma pesquisa verificando isso, né? Perguntando aos seus condôminos quem conhece isso, o que está dito ou não nessa ou naquela placa, onde estão essas placas, né? Faz uma pesquisazinha rápida, que ele vai se assustar com o resultado dela, eu acredito, né? Porque muitas das pessoas simplesmente não estão nem um pouco preocupadas com essas questões de segurança, né? Outro ponto, Maurício, que eu poderia verificar, coisa simples de verificar. Aí, Gabriel, eu te peço uma ajuda. Se eu falar errado, você fique à vontade para me corrigir. O objetivo nosso aqui é orientar quem está do outro lado escutando a gente, né? A questão das mangueiras de incêndio nos andares dos prédios, ela, por norma, o comprimento dela tem que alcançar o ponto mais longe. Exato. Onde você tem daquele ponto da saída da água, vamos falar assim, né, da conexão do engate da água, ela, no comprimento dela, tem que atingir o ponto mais longe daquele andar. Então, muitas vezes você fala, não, eu tenho mangueira, minha caixa minha unidade extintora, né, ela tem lá a mangueira, tem lá a chave para apertar e tudo, mas o comprimento da mangueira é suficiente? E isso também pode parecer que passa desapercebido, que às vezes numa inspeção, vamos dizer, essa CIPA, adorei essa sugestão sua aí, né? Vamos lá, vamos fazer um checklist aqui. Não, tem chave para apertar, então tudo, a mangueira foi feita manutenção. E o comprimento da mangueira? Isso tudo está regulamentado. Ninguém está inventando nada. Está lá na NR, que mostra bem claro como é que está lá. Tenho dúvida? Procure o Corpo de Bombeiros. Tenho dúvida? Procura o CREA. Tenho dúvida? Procura um engenheiro de segurança, um técnico de segurança que talvez tenha até mesmo no seu prédio. Mas se informe, porque às vezes a gente fecha a porta depois que o ladrão entrou, e aí não adianta nada. Então, coisas simples que a gente pode estar fazendo, boas práticas simples que nós podemos estar fazendo. Uma máxima que eu repito sempre, né? Do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, a gente só descobre que se ele tem alguma falha, e normalmente tem, quando o sinistro acontece, né? E aí, muitas das vezes, ou em quase a totalidade das vezes, é muito tarde, né? Eu já fiz perícia em prédio, onde, há pouco tempo atrás, 2019, salvo engano, onde o Corpo de Bombeiros chegou para apagar um incêndio e aquele volantezinho que fecha o registro da aprumada de incêndio estava fechado, né? Não tiveram cuidado de tirar e de guardar aquilo lá, alguém inadvertidamente ou de má fé que seja, foi lá, fechou o registro, o Corpo de Bombeiros chegou para pagar, não tinha água no hidrante e, obviamente, o prejuízo foi muito maior, né? Então, são coisas simples, né? Que, como o Leonardo está sugerindo, a questão do tamanho da mangueira, mas tem um detalhe importante também, Leonardo, prédios com 35, 40 e poucos anos, nós temos muitos prédios na cidade, onde a tubulação, à época, é feita toda com ferro galvanizado, e, inevitavelmente, a incêndio é feita com ferro galvanizado, a gente constantemente verifica que nessa tubulação não passa mais água nenhuma, né? A corrosão de dentro do tubo ela é tão grande, né? Quando dá sorte dela começar a vazar, as pessoas se dão conta, né? Mas muitas das vezes ninguém se não vazou ainda e ela está obstruída, você só vai descobrir que você não tem água no hidrante na hora que você for usá-lo, né? E aí, na grande maioria das vezes, isso já é muito tarde, né? Por isso é que há necessidade de ficar atento, né?
os síndicos, os gestores, as administradoras, né, que muitas das vezes fazem o papel do profissional de engenharia, fazendo, acompanhando obra, fazendo manutenção, né? Essas pessoas precisam ficar atentas, que precisam ter uma assessoria, uma consultoria confiável, um profissional competente dando suporte a ele, porque senão o risco é muito grande, né? Eu fico pensando, como eu falei no começo, né, segurança é cultura, né? A gente tem que garantir essa cultura de segurança, não só dentro das grandes empresas, mas fora dessas grandes empresas. Trazer para casa essas gotinhas que a gente aprende no nosso dia a dia e fazer essa abrangência na nossa rotina, no sábado, no domingo, no feriado, nas férias. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando se falava assim, usar cinto de segurança em carro, era coisa que você... Eu nem sei quem usava cinto, né? Hoje em dia, você não sabe mais entrar num carro, não é porque você vai ser multado, não. Está automático você chegar e colocar um cinto de segurança. Então, a cultura de segurança, ela está sendo incorporada, ela está mudando. Essa forma de ver como que a gente consegue viver com mais segurança. E repito, segurança é uma coisa inegociável. E não existe meio segurança. Ou você faz, ou você não faz. Eu vou fazer pela metade. Então você não está fazendo de forma segura. Então é inegociável. E a gente tem que colocar isso, até mesmo, eu falei das nossas crianças, dos nossos filhos, incorporar isso. É o cinto de segurança, é você agir de forma certa, atravessar na faixa de pedestre, saber exigir, não brincar. A gente está falando de incêndio. Quantas vezes também a gente vê relato, né? Alguma conversa com o colega, fala assim, tem criança no prédio que está brincando com o sistema de incêndio, aciona um alarme, ou abre a porta. Isso é crime. Isso é crime. Os pais podem ser responsabilizados. E cabe ao síndico, e esse canal aqui é para a gente dar um recado para o síndico, informe aos condôminos. Como? Coloca lá no elevador dizendo, olha, brincadeira, o sistema de incêndio não é para brincar. Orienta os seus filhos para que não façam isso, porque isso é crime. Então, cabe ao síndico esse canal de comunicação para deixar os condôminos atentos também. Lembra que eu falei que a segurança num condomínio, num prédio, é responsabilidade de todo mundo, não é só do síndico, não. Sem dúvida. Mas, às vezes, as coisas que parecem ser brincadeira e não são, né? A gente está constantemente constatando também que nas escadas de incêndio você tem lá lixeiras de porte, às vezes até muito grande, né? O condômino não quer ter o trabalho de descer com o lixo, ou o condomínio não disponibiliza um funcionário para fazer o recolhimento do lixo. Então, ele quer fazer a colocação do lixo na escada de incêndio, né? E, obviamente, isso, como rota de fuga interrompida, também causa muito dano em caso de um sinistro, né? Não precisa nem ser um incêndio, né? Pode ser um pânico, né? As pessoas precisam... Portas porta-fogo tem que estar funcionando de maneira adequada, tem que estar fechando de maneira adequada. Então, são detalhes que não precisa de uma especialista, ou, vou contratar o PhD aqui, Gabriel Corona, você me permite usar seu nome, Gabriel? A empresa? Não, isso são coisas simples que num cheque de um sábado, né? O cara vai lá, passa lá os andares, eu vou fazer do primeiro até o terceiro, o quinto andar vou fazer hoje. Verifica lá, olha, o que eu preciso ver? A porta corta-fogo está funcionando? A minha luz de emergência está funcionando? Não está funcionando isso aqui. Vamos anotar, vamos programar e poder estar fazendo. Sai muito mais barato a prevenção do que a correção. Isso é fato. São portas quando está envolvendo vida humana. São portas de corta-fogo que tem um calço prendendo ela constantemente aberta, né? E aí, por exemplo, quando você tem uma escada pressurizada, se está preso, ela não vai funcionar, e aí todo o sistema está sendo comprometido, né? Tudo isso é o dia a dia do condomínio, é o dia a dia do síndico, é estressante, é cansativo, né? Que, além disso, a gente vê constantemente síndicos se metendo em briga de vizinho, né? Se metendo, que eu digo, tendo que ter a intervenção, né? Síndico sendo obrigado a intervir quando há um caso de
marido batendo em mulher, mulher batendo em marido, né? Então, tudo isso, as relações humanas são sempre muito complicadas, principalmente nesse período de pandemia que nós vivemos, né? Onde praticamente estava todo mundo dentro de casa, estressado, né? E se não tiver a assessoria competente, se não tiver uma orientação, tiver uma qualidade de trabalho, você vai ter problemas seríssimos, né? Por tudo isso é que a gente está, desde o início, alertando aos síndicos no sentido de que ele precisa ter conhecimento técnico, correto? Bom, ele tem que ter conhecimento técnico, quando ele não tiver, ele seja assessorado tecnicamente. Ou contratá-lo, exato, correto. Eu vou repetir, não conhecer a lei não te permite desobedecer. Fique atento a esse detalhe. Essa máxima eu sempre ouvi no Brasil é dessa forma. Eu, sinceramente, não sei se nos outros lugares do mundo isso é diferente, né? É uma situação importante para depois pesquisar. Mas eu sempre ouvi essa colocação sua com essa ressalva. No Brasil, ninguém pode dizer que desconhece a lei para alegar inocência ou que não cometeu um crime em função de que não tinha conhecimento, né? Sem dúvida, essa é importante. Mas uma ressalva que eu queria fazer aqui, Bote, com relação à questão de corpo de bombeiros, né? Nós temos constatado mais de 20 prédios onde nós fizemos inspeção predial e em função de problemas outros de contaminação de concreto e tudo mais, onde houve necessidade de uma revisão do projeto estrutural, que o projeto não atende à norma, né? A norma de concreto armado, a 6118, ela determina que a estrutura ela tem que ficar intacta, né? Não colapsar num tempo mínimo, onde vai permitir que todos os condôminos, as pessoas que estão no prédio, possam desocupar o prédio, né? E a gente tem observado, já constatado, pelo menos 20 prédios onde essa estrutura, essas condições da estrutura não permitem isso, né? E aí, de novo, voltando àquele a nossa proposta de uma parceria também com o Corpo de Bombeiros, né? Dentre outros, né? No sentido de alertar o Corpo de Bombeiros. Nós fizemos um programa há uns meses atrás com a chefe do CAT, onde ela, infelizmente, alegou que o Corpo de Bombeiros não faz essa conferência do projeto estrutural, né? Mas, em não fazendo, nós temos muitas pessoas em risco, em perigo, né? Como a legislação, o Código Penal diz, exatamente porque lá atrás, na hora da elaboração do projeto estrutural, ele não foi revisado também como determina a norma, né? E é por isso, seu Otto, nessa linha, que tem que se exigir que não tenhamos engenheiro de caneta, só de caneta. O engenheiro que assina um projeto, ele é responsável, sim. Ele tem, eu estou falando de caneta aqui na mão, vou até tirar, né? Ele não pode ser um engenheiro para ir lá e assinar. Ele tem que lembrar, e ele sabe disso. Então fica um alerta também, nessa linha que você falou, não espera que o Corpo de Bombeiros vai fazer um papel do engenheiro lá para conferir o cálculo estrutural, senão o bombeiro ele não tem braço e perna para isso, vamos ser bem transparente, né? Agora, alerta aos engenheiros que só assinam, porque ele está colocando em risco a vida de outros e o seu diploma. Bom, né? Se fosse só a vida dele, estava bom, né? E diploma, talvez ele vai assinar um projeto que talvez lá na frente alguém da família dele, ou ele vai morar às vezes naquele prédio, que ele esqueceu que ele assinou. Então fiquem atentos a isso aí também, fica um recado. E lembrando, né, que o recado, mais um recadinho, né, do Bote, qualidade custa dinheiro. Qualidade custa dinheiro. Então, se você preconiza e quer respeitar e tem que respeitar a norma, isso tem um preço. Então, cuidado, orçamentos que chegam para vocês avaliarem são diferentes orçamentos. Você tem 4 orçamentos, 3 estão na base de 30, 25, 28, o outro está 15, alguma coisa está errada. Não existe almoço de graça. O que está acontecendo? Ou o cara errou, liga para ele, se é isso mesmo que você está falando? Não, é isso aí, então beleza, é o primeiro a descartar.
é o primeiro a descartar. Tira isso, que isso aí está cheirando que tem algum problema. Não crie problema para você. Trabalhe com profissionais sérios, trabalhe com empresas sérias, que nós, no final das contas, nós estamos falando de vidas humanas. É isso que a gente tem que botar na cabeça da gente. E não tem preço. Não tem preço. Você pode botar o valor que tiver, não tem preço. E o tempo não volta não, tá, pessoal? O tempo não volta não. Eu acrescentaria a sua colocação de que qualidade custa dinheiro, mas também salva vidas, né? Então, é a escolha que tem que ser feita, né? Quando vocês, condôminos, vão para uma AGE para decidir aporte financeiro para a manutenção predial, né? E aí fica aquela guerra, não, vamos ratear somente o custo, às vezes nem o custo da edificação, né? Daquele básicozinho da edificação. Lembrem-se que vocês estão negligenciando com a própria vida, né? Lembrem-se que, não atendendo às normas, não atendendo às exigências legais, vocês estão negligenciando com a vida, não só sua, mas também da sua família, né? Por isso é que precisa se ter especial atenção sobre isso, correto? Perfeito. Bom, comumente, né, a gente tem tentado evitar, nós temos até tempo mais para um programa mais longo, mas infelizmente tem o tal do futebol que atrapalha muito a vida da gente, pelo menos a minha, né? Tem gente que gosta, mas a gente tem que respeitar, né? Por isso, a gente já está chegando nos finalmente, e aí vamos dar um tempo aí para todos fazerem as suas manifestações finais, considerações, despedidas, para que a gente possa estar encerrando. Desde já, agradecendo muito a participação de todos. Eu acho que é exatamente esse treinamento. Colocar só um exemplo aqui, né? Desde 2015, 2016, eu venho brigando lá com a Câmara, brigando no bom sentido, né? Procurando a Câmara de Vitória, para aprovar essa lei que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial. Nós conseguimos em 2016, o prefeito não a regulamentou, em 2019 ele de novo também editou uma nova lei, mas já mudando a periodicidade, né? E tudo isso, a experiência que me deu é a seguinte: brigar por leis nesse país é desnecessário. O objetivo da educação, né? Aquilo que a gente faz aqui hoje, né? Orientar, educar, treinar, eu acho que isso é o fundamental. É por aí que nós vamos conseguir vencer todos essas situações que nos comprometem, né? Por isso é que lá atrás pedi ao Sérgio, ele, num primeiro momento, falou: Maurício, é pouco assunto, vai ter 2, 3 programas, depois não vai ter mais, né? Mas eu acho que ele está nos ouvindo aí atrás, nos bastidores, e ele vai concordar comigo. Nós estamos chegando ao 30º programa, nós temos matéria para mais... 31º. Nós temos matéria para mais uns 300 programas, sem a menor sombra de dúvida, né? São mais de ano que nós estamos praticamente todas as quarta-feiras aqui, trabalhando, atuando, trazendo essas informações, e eu acho que devagarzinho, né? Leonardo comentou comigo aqui que, não sei se você vai ficar zangado comigo, mas... eu não sei o que você vai falar. Hoje na Vale, ele entende que o da Samarco, a segurança hoje na Vale ainda é maior que a Samarco, né? Eu não tenho experiência de Vale, mas fiquei 2 anos na Samarco e vi lá permanentemente, periodicamente, a cobrança da questão da exigência da segurança. E a gente tinha todo dia lá aquela tal da RDD, né? Acho que, se eu não me engano, o nome é isso, né? Reunião... O DDS, cada empresa lugar chama de um jeito, né? Mas eu queria só... Eu não vou ficar bravo com você, não, mas já que, como diz, já que tocou no meu nome, eu vou ter obrigado a completar. A replicar. Fazer uma réplica aqui. Eu acho interessante, eu tenho certeza que uma coisa que as empresas fazem, principalmente as grandes empresas, são as lições aprendidas, né? A gente teve, quando estava na minha antiga empresa, que foram 21 anos, tivemos aquela infelicidade da barragem e muitos aprendizados aconteceram.
E acabou depois a Vale passando por uma situação semelhante, e muitos aprendizados foram incorporados também. Então, quando hoje eu falo, quando hoje eu comentei com você, eu falei, não, a Vale é extremamente exigente no quesito segurança. E vamos lembrar que a Vale é dona da Samarco. Então, o peso, as exigências são as mesmas, né? E garanto para você que a questão da cultura de segurança, ano que vem, vai ser melhor do que esse ano. E esse ano foi melhor que o ano passado. Porque a tendência é cada vez a gente colocar sistemas mais robustos, colocando pessoas com perfil aderentes ao que a empresa preconiza. E é isso que a gente tem que buscar também. Na hora de selecionar as pessoas, selecionar pessoas que têm aquele perfil, a veia de segurança, aquela pessoa que não abre mão de segurança. E aí sim a gente consegue, através de trabalhos homeopáticos, né, doses homeopáticas, garantir que a gente vá trabalhar com senso de propósito, como eu sempre falo, e volte para casa com senso de realização. E a gente sempre tem em casa uma família nos esperando. Então a gente tem que voltar inteiro. A gente está lá, não estou falando em grandes empresas, Mittal, Samarco, que seja. Todas as empresas têm que pensar. Empresas que mexem com mármore e granito, empresas de extração de pedra, e buscar sempre, e a gente como inspetor e como CREA, nós temos que ficar atentos a essas essas desobediências às normas. E porque as grandes empresas estão fazendo o papel delas. O que a gente tem que se preocupar muitas vezes são as pequenas e médias empresas que não têm tanta estrutura, por mais que tenham vontade de fazê-lo. Como é que a gente faz isso? Conversando, fóruns igual a esse, que a gente possa estar falando, debatendo, até mesmo antes de um jogo, falar assim, não, nós vamos lá conversar sobre segurança predial, para a gente poder estar divulgando e tocando no assunto que é tão sensível, que é segurança, que a gente precisa tanto. Mas, repito, tenho certeza que ano que vem os sistemas vão estar muito melhores que esse ano, porque isso é uma curva crescente, exponencial nas grandes empresas. Eu nomearia Vale e Samarco, que é a minha experiência profissional. Tenho muito orgulho de ter trabalhado na Samarco e muito orgulho de estar hoje dentro da Vale. Ok. Janine, por favor. Minhas considerações finais. É claro que a gente tem aqui o tempo limitado, né? Mas quando a gente fala de segurança do trabalho, o assunto é bem amplo, né? A gente falou aqui principalmente de ancoragem e combate a incêndio, mas como eu falei anteriormente, tem a ergonomia, tem o uso do EPI, o cuidado também com a condição emocional do trabalhador que está no condomínio, seja ele prestador de serviço terceiro ou empregado do condomínio, né? Enfim, é sempre importante pesquisar e consultar profissionais devidamente habilitados para que não haja problema, tanto a integridade física dos moradores, quanto as consequências legais aí para o síndico. Eu agradeço a atenção, né? E agradeço novamente o convite também para participar. Obrigado. Leonardo. Olha, eu ratifico, né? Faço das palavras da Janine as minhas palavras. Primeiro, e só fortalecendo o agradecimento pelo convite, o seu outro. E obrigado, né? A Janine eu já conhecia da questão da inspetoria, o Gabriel eu não conhecia, depois a gente pode até trocar os contatos. E estou à disposição, né? Tá aí o meu Instagram tá colocado e estamos aqui para aprender juntos, né? Ninguém está aqui para poder ensinar, foram comentários que foram feitos, experiências que foram trocadas, mas nós estamos aqui para aprender. Muito obrigado e contem sempre comigo no que eu puder ajudar. Boa noite a todos. Por favor, Gabriel. Completando, então, foi um prazer, né, espero ter colaborado, né, com a temática abordada, muito relevante para o nosso cenário, né, que infelizmente o Brasil aí ocupa, pelo último resultado, né, da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil ocupa aí quarta posição, né, em relação a acidentes do trabalho. Então, assim, a gente tem muito o que melhorar, né? A segurança do trabalho vem entrando em um cenário que está ganhando mais relevância, porém estamos longe do ideal. Então, assim, é muito importante essa conversa que estamos tendo aqui para, de uma forma, né, alertar os síndicos sobre justamente a segurança. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que mais importante do que, né, planejamento, enfim,
é realmente executar, né? Tem até aquela frase, né, de que o planejamento sem execução é a perda de tempo. Então, assim, não adianta somente correr atrás de um documento e botar o documento de segurança do trabalho na gaveta, né? Então, é buscar botar mesmo, criar os planos de ações e realizar, porque a forma da gente mitigar e chegar num status bom de segurança do trabalho é arregaçando as mangas, né, e colocando a segurança em prática. Perfeito. Então, mais uma vez, Janine, Leonardo, Gabriel, muito obrigado pela atenção. A gente está à disposição, sempre, como a Janine disse, tem muito mais assuntos, né? E aí, por isso, a gente vai voltar a esse tema em outros programas. Ao Sérgio Craveiro, a nossa grande gratidão, no sentido de que é ele que está nos dando propiciando essa condição de divulgar esse trabalho, de trazer aos síndicos a orientação, né? É mais um apoio ao que ele já faz enormemente pelo país. E lembrando que todo esse programa, todos os 31 programas, né, os 30 anteriores, o Sérgio estava me corrigindo aqui, esse é o 31º. Então, todos os 30 programas anteriores e esses estão lá gravados no Instagram, @engenhariaceoto, né? Onde você tem também o contato de todos os convidados, não só os de hoje, mas todos os anteriores. São temas bastante relevantes, importantes, que a gente sugere que sejam tratados com bastante atenção e critério, tá certo? Então, uma boa noite a todos, um resto de semana seguro para todos nós, né? Todos nós vivemos no dia a dia essas questões de segurança, e um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.